Olá, boa noite! Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma live aqui no Prosa Verso e Vinho. Puxa a cadeira, sinta-se à vontade. É aquele momento de um bate-papo delicioso. Hoje, live com o autor Carlos Navarro, que vai falar um pouquinho sobre seu livro que se chama Os 12 Trabalhos no Cabaré. Vão chegando, meu povo. É aquele momento que a gente desabotoa a bermuda, a calça que tá apertando a barriga, tira o sapato que tá dando calo e vem chegando para conversar sobre o que a gente mais ama: literatura. É isso mesmo. Bora aqui, vamos chamando já a Natasha. Ó, o Carlos já tá por aqui. Projeto Paralelo, boa noite. Cleonice, autora. Muito boa noite, querida. Oi, Natasha. Oi, 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 tudo bom? Boa noite, tudo bem? Faz tempo que a gente não se fala. E é isso. Márcia, boa noite. Acho que é Gerlene ou Gerlene. Veras, boa noite. E é isso aí, meu povo. Vamos chegando. Conquiste Terra bem-vindo. Gigilândia, Kids, bem-vinda. Vamos chegando, meu povo. Hoje temos muito o que conversar, porque eu tô mega curiosa. Acho que você também, né, Natasha? Sim, com certeza. Essa capa misteriosa, né? Já maior suspense aí. Exato. Vamos saber um pouquinho sobre o que Ah, vem por dentro gente. desse livro. Bom, eu já achei o máximo aqui. A gente já chega chegando, né? Mostrando a capa aqui. Olha essa capa, gente. Que diferentona, né? Os 12 trabalhos no cabaré. Já tem sangue no pires e tudo mais. Vamos ver. Vamos chamando o nosso querido convidado, Carlos Navarro, nosso autor. Venha conosco, Carlos. Simbora, meu povo. Vamos chegando. Preparem aí as suas perguntas. A gente adora ouvir vocês. Adoramos as participações de vocês. Olá, Opa, Carlos. Boa noite. Tudo bom? Tudo cheguei, certo? cheguei. Estão me ouvindo aí? Sim, seja Estamos. bem-vindo. Estão me ouvindo? Estamos sim. Consegue nos Ah, ouvir e ver bem, Carlos? oi, tudo Oi. bem? Estão me ouvindo? Consegue nos ouvir e ver bem? Ele Ah, está com duas telas, né, Carlos? Que eu falei com ele da instabilidade. sim, mas eu tô com a impressão de que está com um pequeno delay. Ah, Tá com um Mas deixa pequeno o seguinte, delay. na verdade, é o seguinte, deixa o computador no silencioso, tá? E deixa o celular, que é o que vai mais rápido, que daí não vai ter o delay, porque no computador ele dá delay mesmo. tudo certo? Vamos dando boa noite enquanto o nosso convidado está organizando o computador. Bela Júnior, boa noite. Marangoni, Léo Marangoni, boa noite, gente. Jana, boa noite. Tintia, Marbex. Oi, Márcia, tudo bem? A Márcia já tá aí. Oi, cheguei. Deu Não certo? estamos ouvindo, Carlos. Está nos ouvindo agora, Carlos? Nós não estamos te ouvindo. Carlos? Ele Peraí, travou que ele está agora. ele tá se ajustando. Não tem problema. Vamos lá. Oi, Carlos, nos ouve agora? Qualquer coisa a gente chama ele de Tudo novo. bem. Carlos, consegue nos ouvir? Carlos? Vamos então fazer aquele esquema, Natasha, que nós fizemos esses dias. Saem vocês dois, eu chamo o Carlos Agora, calma primeiro. aí, calma aí, calma aí.
Eu tô ouvindo agora de novo, tá me ouvindo? Sim, estamos Sim, te agora ouvindo. te ouvimos. Ah, que bom. A Natasha, ela ainda avisou, né, dessa questão da tela dupla, né? Isso. Bom, o importante é que agora deu certo. É que eu Ah, queria acompanhar os comentários para estar, né? mas Mas você vamos está lá. conseguindo ver a outra tela? Não, não, eu vou até tentar de novo para acompanhar, né, os comentários, Sim, mas sim. estou conseguindo ver sim. Eu só vou deixar, tomar um cuidado de deixar no silencioso aqui para não ter nenhum problema. Tá tudo Legal. certo. Vamos dando boa noite pro povo. Gerson, boa noite. Tudo bom, Gerson? Tô te devendo uma resposta lá, hein? Não esqueci de você. Tá lá aguardando uma resposta do nosso direct. Vamos lá! E aí, minha gente? Estamos curiosas para saber sobre o Carlos Navarro enquanto pessoa, autor e curiosíssimas também por esse livro que já pela capa nos deixa assim bastante entusiasmadas. Ah, Carlos, legal. antes de qualquer coisa, o que você acha da gente molhar a garganta? Porque eu fiquei sabendo que você ia se preparar para molhar a Ah, sim. garganta. Sim, sim, tá. Me preparei Natasha? até para. Ah! Ah, que Tem legal. vinho aí, Natasha? Opa! Esse horário Isso vinho. aí! Vamos brindar então. Brindemos. Muitos leitores, vamos pedir muitos leitores aí para o nosso querido Carlos. Vamos lá, Legal, brindando legal. aqui na tela. Bora lá, Vamos. meu Isso povo. Tem que aí. brindar e tem que beber. Sucesso! Muito sucesso. Isso Legal, obrigado. mesmo. E aí, então, conte pra gente. Você, então, é historiador, Na verdade eu tenho a licenciatura, né, certo? em História e atualmente eu acessei o cargo como professor orientador de projetos de sala de leitura, né, Certo. então eu tenho atuado nesse segmento, né, e já sou servidor aqui na Prefeitura de São Paulo há 13 anos, né, enfim, né, é uma jornada bem desafiadora e com momentos bons, momentos desafiadores, né? Sim. Isso E, mesmo. e é Você isso. chegou a dar aula? Sim, sim, eu, Sim. eu leciono na prefeitura desde 2012. Ah, você leciona. Eu havia Sim. compreendido que você só estava na área de projetos como orientação. Não, isso daí é algo bem recente, começou esse ano, na verdade, né? Perfeito. Então, você é meu parceiro, que eu também sou professora. Na verdade, parceiro das duas, que a Natasha também é professora. Certeza que É, e a Nicole, né? A Nicole é de letras, não é isso? Stephanie, eu, Stephanie, E sou da área Stephanie, de perdão. letras. A Isso. Stephanie é de letras, né? Ah, legal. É bem intimidador, né? Por quê, menino? Não, eu acho intimidador conversar com professora de letras, né? A gente fica Imagina, tendo imagina, todo a um gente cuidado não aí com as morde. palavras. Imagina, Eu que tô vendo aí isso? vários coraçõezinhos aí na tela, tô acompanhando aqui Sim. pela tela Tá um vendo monte a de galera pessoa aqui que eu aqui? amo. Eu tô vendo a Olha Daiane aí. Carrasco também, a Daiane que teve com vocês, Sim, né? a Eu li o livro, Daiane é eu li uma o livro dela. querida. Eu li o livro dela é fantástico, viu? Ozzy e Johnny. Sim, Recomendo, sim. recomendo. E contexto histórico, então, perfeitíssimo, né? Tô vendo aqui minha irmã, pessoal querido aí, Wagner, muito legal. Quanta Bacana. gente Eu querida. tô Mas, muito ansioso, eu tô muito ansioso por esse bate-papo, viu? Porque como escritor foi um período assim que a gente fica enclausurado, fica dentro da toca, naquele é, processo criativo, né? E agora sinto que vocês me tiraram da geladeira, porque poder comentar, poder conversar sobre algo que a gente ficou tanto tempo, né, trabalhando, estudando, refletindo, né, e eu estou muito Sim. feliz, estou muito ansioso, espero responder todas as perguntas de vocês, do chat, vou tentar ser telegráfico aqui, tentar
exercitar minha capacidade de síntese para responder todas as perguntas aí. E é um assunto que é muito prazeroso, né? A gente conversar Com porque o livro eu certeza. vejo como uma oportunidade de diálogo, né? Ó, tua mãe Então, eu tá aí. lanço. Ó, chegou a rainha. Brinca agora, que a mamãe tá olhando. Isso aí. É isso É Ai, é agora tão que tem que bom. ficar nervoso, hein? É tão eu estou muito gostoso, feliz. né? Ter todo esse Eu, apoio. eu, eu- Mas, ah, não, o nervosismo, antes de iniciar aqui eu estava bem nervoso, né? Mas agora já. Porque assim, a energia de vocês, do canal de vocês, né, é muito bacana, né? ah, Então, amiga, vocês deixam a gente bem à vontade, né? Então, o nervosismo já passou. Pode bem à perguntar o que quiserem, eu tô. vontade. Isso Opa, aí. exato. Olha, essa ideia de vocês foi sensacional, viu? Porque já contribui, né, para relaxar um Com pouquinho, né? certeza. Sim. Eu falo que a gente encontrou, Carlos, o trabalho dos sonhos, porque prosa sobre literatura, a gente é paga para ler livro, Que paga para legal, analisar livro, conversar com gente boa e ainda tomar vinho. Olha isso, Carlos. muito bom. Carlos, querido, muito obrigada de verdade por você ter aí aceito esse convite, estar aqui conosco. É sempre muito bom falarmos sobre literatura e principalmente sobre autores que começaram o seu trabalho, mas não começaram timidamente, tá? Porque o teu trabalho, pelo que a gente já andou olhando, enfim, um thriller, né? Essa ideia aí de romance investigativo, essa pegada toda. Isso tudo já deixa a gente mega empolgada, a começar por aquela capa. Mas antes de falar propriamente sobre a obra, já sabemos um pouquinho de você enquanto professor, já sabemos bastante de você ali, pelo menos um pouco em relação ao seu processo como profissional professor. E aqui a gente quer saber também sobre o Carlos. Como é que é o Carlos? De onde o Carlos tira essas ideias mirabolantes? Ele deve ter alguma inspiração. Como é que funciona isso? Ah, como professor de história, assim, eu me vejo como um sujeito histórico, né, que é reflexo do meio, que é reflexo da- das leituras, né, da visão. Minha visão de mundo é com base naquilo no momento que eu vivi, com a criação que eu tive, né? Estou acompanhando aí minha mãe, que me deu uma criação assim muito humanista, né? Então, eu sou uma pessoa tímida, né? Sou bem introvertido e eu gosto muito de analisar o ambiente, escutar, conversar com pessoas mais como ouvinte, não tanto como aquela pessoa que está sempre, né? Então, sou isso. Hoje você não vai poder ser ouvinte. O Não, que você não vai poder hoje é... hoje, hoje eu estou aqui para responder qualquer pergunta que fizerem, tanto no chat, eu estou acompanhando aqui, Tem a muita pergunta que gente aqui, vocês ó. fizerem também. Arrasa, Carlos. Tem gente falando, você é muito lindo. Olha aí, Carlos. É, Você é muito lindo e este livro é só o primeiro de muitos. E é isso mesmo, legal. ó. Daiane, tu tens que estar feliz mesmo. Literatura é vida. Essa energia é uma delícia. Mas como é que funciona o processo criativo, então, do Carlos? Você Então, se inspirou em alguma obra específica? Você tem algum leitor beta? Como é que é isso? olha, essa pergunta, assim, foram várias inspirações, não dá para... o próprio momento, eu acho que o livro também é um reflexo do momento, né? Sim. Então, o meu livro ele começa com a seguinte, com a seguinte frase, né? Ele fala assim: São Paulo, dia pós-moderno pré-histórico de 2022. Então, assim, o momento que a gente vive, assim, da humanidade, né, no Brasil, né, pegando no período que foi escrito, né, em 2022, foi um período onde as paixões elas estavam à flor da pele, né? Sem dúvida. Então, assim, não, também assim, só para deixar claro, não é um livro sobre política,
Mas Sim, é um sim. livro que está inserido, que foi escrito num período onde as emoções, né, estavam ali à Estavam. flor da pele, nesse dia pós-moderno, mas pré-histórico, porque tem é assim, eu estou trazendo aquilo que não é dito, sabe, no livro. Sim, E eu exato. vou As até tentar, entrelinhas. eu vou até tentar focar nessas questões, entregar esses bastidores, assim, sabe, do livro. Sim. Então ele já Perfeito. começa assim, né? Ele já começa assim, trazendo essa natureza humana, né? As paixões, e aí tem uma pegada, assim, é aquilo que também não é dito no livro, né, para o leitor, né, mais desavisado, mas se a gente pegar, por exemplo, a obra de Machado de Assis, Esaú e Jacó, que traz uma história, uma referência ali, uma analogia com Um trecho bíblico. um trecho bíblico, e ele traz dois irmãos, a história de dois irmãos, né, para quem não conhece a obra, que é Pedro e Paulo, e aí ao longo da narrativa desse livro, Esaú e Jacó, esses irmãos, eles entram em vários conflitos, né? Mas ali o Machado de Assis ele está trazendo, na verdade, um conflito que tem entre republicanos e monarquistas. Então, assim, é um bastidor assim que eu acho que dificilmente o leitor que não tivesse essa explicação, talvez ele perceberia. Sim. Mas dentro desse cabaré, sentados ali na mesa de pôquer, estão pessoas em conflito, assim, conflito terrível, conflito assim. Eu gostei muito da expressão que uma pessoa que fez a leitura antecipada do livro fez, que é a Mari, a percepção também da Carolina, também da garota do vlog, e a Mari, né, também fez a leitura antecipada, ela do Sonho Distante. Ela fez ela teve uma percepção que assim, o livro ele começa com os dois pés na porta, assim, sabe? E é bem isso. Se você sobreviver ao primeiro capítulo, eu acho que eu procurei criar uma narrativa magnética, uma escrita magnética, pensando nessa linguagem dos dias atuais, né? Que é tudo muito dinâmico, né? E as pessoas não Sim. têm tempo a perder. Então, foram várias reflexões, foram várias referências. Acho que não daria para citar apenas uma, né? Uhum. Perfeito. Mas eu busquei criar uma narrativa que prendesse a pessoa na história. Né? E a Mari Bom. também, de forma independente, ela teve essa percepção, né? A Carolina também. E eu espero que todos que leem consigam saber. Se a gente parar para pensar, quantos livros a gente começa a ler que a gente termina em 20, 30, 40, 50% de leitura e nunca mais abre o livro para ler? Se a gente parar para pensar na nossa estante, quantos livros a gente tem É, assim? realmente. Exato. Então eu quis criar um livro onde as pessoas que sobreviverem ao primeiro capítulo, né, elas terminem a leitura, sabe? Sim. Prender a pessoa dentro da história mesmo e de uma forma dinâmica, valorizando o tempo das pessoas, né? Que hoje em dia a gente precisa, enquanto autor, também pensar, dialogar com o leitor. E dentro da narrativa, tento trazer o leitor como o grande protagonista da história. Perfeito. Então você tem esse diálogo de Machado aí, pegou um pouco dessa inspiração, né? Foi isso? Sim, De sim, também, conversar com né? o leitor. A tua preocupação pela. Eu vi, enfim, diante do teu vídeo, né? O vídeo que você gravou para a gente fazer a chamada, que você se preocupou exatamente com as relações humanas, né? E isso me fez pensar um pouquinho no sociólogo Bauman, justamente em relação ao efeito da modernidade líquida em relação aos Modernidade líquida, né? relacionamentos interpessoais. Exato, exato. Sim. Aquela ideia de construção de algo que, na verdade, foi feito para pouco durar, né? Relações vazias. É de encontro a essa teoria que você traz aí, digamos, o seu enredo, tenta Eu acho que também, dar uma também, né? clareada nisso? Também tenho um pouco assim de me aventurei, né? A trazer reflexões na área de psicologia, né? Também
como um aventureiro, né? Sim. Na área da sociologia. Então, assim, o, o- a narrativa ela ocorre dentro de um cabaré que está inserido na cidade de São Paulo. E aí traz também vários conflitos, tanto em conflitos de pessoas de classe social diferentes, mas também conflitos de gerações, né, diferentes. Então esse momento histórico que a gente está, eu acho que dialoga assim com Bauman na modernidade líquida, né? Então esse momento histórico que a gente vive, né? Então se a gente pegar, por exemplo, tem um dos capítulos do livro que é os virgens no cabaré, Certo. que na verdade, por trás disso, tem ali um conflito de gerações, pessoas que já são da geração Baby Boomer, geração X e tal, que estão dialogando com essa nova geração. E aí você tem, na verdade, essa coisa que é para a garotada de hoje em dia tudo é muito dinâmico, né? Tudo muito Sim, até descartável, né? Mas, enfim. exatamente. Nossa, é uma delícia ouvir você falando sobre. A gente, claro, vai aqui aos pouquinhos sabendo um pouquinho mais, né, sobre a obra. Natasha, quer falar aqui? Diga, Sim, Natasha. Carlos, a sua publicação ela é independente, né? Sim. Qual foi essa experiência de assumir essa responsabilidade aí? Olha, eu gostei, para falar a verdade. Eu acho que você acaba aprendendo um pouco de várias coisas, né? Então, na verdade, eu descobri que existe toda uma cadeia produtiva nesse mercado literário que eu não conhecia. A gente pega um Uhum. livro para ler e a gente não entende que tem um capista, que tem um diagramador. No caso, eu fiz um curso, eu gosto muito de aprender coisas novas. Então, aquilo que foi possível, eu busquei aprender e executar da melhor forma possível, com o maior carinho, com a maior atenção, né? Então, existem vários processos que eu não conhecia e que eu passei a conhecer e eu estou muito contente. Eu fechei com a WeClap também, que é uma Bacana. plataforma que permite A a divulgação. impressão Sob demanda. sob demanda, né? É, Isso. e eu estou muito feliz, assim, porque eu acho que também o formato e-book também, eu gosto muito de ler pela Amazon e aí ele vai estar disponível também no Kindle Unlimited, né? Então, estou muito contente e acho que para o primeiro livro, assim, eu acho que eu aprendi uma série de coisas que no segundo eu espero fechar com uma editora tradicional no próximo livro, né? Mas mesmo que não feche, se eu lançar um próximo livro, eu acho que eu já aprendi bastante coisa que será útil. É isso mesmo. Exato, Tem uma maravilha. pergunta aqui, ó. Pera lá. Bela Júnior tá aqui perguntando o seguinte: se você fez um laboratório aí para escrever seu livro, se você esteve em um Olha, cabaré. O Júnior é um irmão, é um grande irmão, é uma pessoa que só de olhar para a foto dele, eu é uma pessoa assim que é muito especial, né, o Júnior. Na verdade eu vou respondendo de forma bem categórica, assim, não, né? Eu já vou até aproveitar para dizer que para os mais assanhadinhos, o cabaré aqui, ele não, o livro ele não traz essa, não fiz essa pesquisa de campo, não. Na verdade o cabaré ele tem todo um simbolismo, né? Sim. E, na verdade eu acho que isso daí é até uma expressão de um outro amigo, que é o João Paulo, a gente tem um jogo que a gente faz, mas jogo de nerd, né? E Aham. ele e ele usou uma RPG? expressão que não, é um jogo de mistério também, mas que você tem que descobrir. É bem legal o jogo. É um jogo que você tem as cartas, aí tem o final da história, e aí tem um mestre, os integrantes têm que adivinhar a história, com Certo. perguntas, né? Mas, assim, ele usou uma expressão que é
nesse jogo, ele usou a expressão que isso pode levar a um falso pressuposto, né? Então, o termo cabaré também, né, ele pode levar a um falso pressuposto. A pessoa pode achar que, até respondendo a pergunta do Júnior, né? É um livro Hot. de um conteúdo mais erótico, hot. E, na verdade não, né? É um livro de mistério, de suspense psicológico. Pessoas, elas, por motivos distintos, elas chegam nesse cabaré e ocorre um crime brutal, um massacre nesse cabaré. E aí, ao longo da narrativa, isso vai sendo revelado, né? Então, isso daí já é revelado nas primeiras páginas. E o livro inteiro, ele é narrado por um influenciador digital. Então, tem 3 sobreviventes desse massacre, e um deles está sequestrando, mantém como refém outro, que na verdade é o pai dele, o dono do cabaré, e ele entra numa live ao vivo com o Hermes, que é um influenciador digital. Aí também tem uma questão simbólica do Hermes, né, que na mitologia grega tem todas as artes herméticas, né, que é relacionado ao comércio, né? E o Hermes, ele narra o livro enquanto ele está recebendo notícias ao vivo dos sobreviventes do massacre. Então, Certo. o livro então, inteiro, ele recebe uma videochamada. Essas informações. Entendo. E ele Porque divulga nas redes sociais. eu havia compreendido, assim, acho que pelo teu vídeo, logo de cara, assim, eu não li a obra, né, integralmente, preciso, claro, com toda certeza, lê-la, que eu já tô mega curiosa aí. Natasha também já comentou que tá curiosa. Mas aí, Carlos, eu imaginava que esse influencer estava lá, entendeu? Eu imaginei isso, que ele estava naquele momento. Entendi. Entendi agora. Não, ele está no conforto da casa dele, em uma live direta com esse sobrevivente ao massacre, e o livro, toda a narrativa se passa em um intervalo de 4, 5 horas, né? Então, a polícia toda está no local e tal. Só que olha como é poderosa essa comunicação via redes sociais, né? Ele tem mais informações do que a mídia tradicional. Gente. E ele está recebendo uma série de informações que não param de chegar. A mídia tradicional está transmitindo as informações que ele passa no canal dele. As pessoas estão mandando mensagem, notícias falsas e tal. E ele vai interagindo e encontrando ali um meio termo, um equilíbrio. Ele, na obra, eu citei o Machado de Assis, né, no começo, na obra Esaú e Jacó. Ele atua ali como o diplomata Aires, né? Sim. Que media ali o conflito, porque é necessário. É necessário, porque o ambiente, até nas redes sociais, é um ambiente conflituoso. E ele precisa ali medir muito bem as palavras, saber como se relacionar com pessoas, né? E as pessoas que são... E aí ele vai apresentando a história dos envolvidos. E aí até explicando também o título do livro, né? Os 12 Trabalhos no Cabaré. Aí ele começa a apresentar alguns personagens que têm os seus símbolos, né? Então, o personagem Mário, por exemplo, ele representa o Leão de Niméia. Posso fazer um comentário aqui rapidinho sobre isso? Pode. Sim, sua mãe só está pedindo para você não contar o final do livro que ela quer ler. Não vou contar. Não tem, tudo que eu estou colocando aqui é já nas primeiras páginas, né? O Leão de Niméia, ele representava na paideia, né, no pensamento grego, ele representava a habilidade de governar a violência. Sim. Então, o primeiro trabalho ali que você já tem como protagonista, ali, como leitor protagonista acompanhando a história, é refletir sobre a violência. Aí depois tem uma reflexão sobre os vícios, né, sobre
os limites, e aí a narrativa ela vai avançando, mas assim, são várias inspirações, né? E, Respondendo aquela pergunta. e com um aspecto altamente reflexivo, né? Isso que você promete também diante desse livro, que a gente consiga se olhar, né, diante dele. Eu diria que eu diria que o começo ele é tiro, porrada e bomba, né? Mas hoje O em dia começo tem ele é, que ter para poder aprender. é, tem que dialogar, às vezes até para prender a atenção das pessoas, tem que dialogar tanto com o lado mais reptiliano com o meu cérebro, né? Então você tem que causar emoção, impacto, né? Então tem até uma frase participei de um grupo, não é esse o nome, é uma oficina com Marcelino Freire, assim, sobre literatura brasileira, ele é fantástico, né? E e ele fala sobre o livro ele já tem que começar com o leão fora da jaula, assim, sabe? A história já tem que começar com tudo, né? Então, foi eu procurei começar a história dessa forma, né? E eu também preciso fazer aqui um agradecimento ao Marcelo Adriguetti, ele fez a leitura crítica do livro. Ah, olha aí. Assim, sem, eu não tem porquê. Eu considero o Marcelo uma das maiores referências em storytelling no Brasil, Olha, assim, atual. Eu perfeito. acho ele fantástico e eu fui agraciado assim por conseguir me aproximar dele e enfim, né? É uma pessoa fantástica e uma pessoa que tem uma profundidade que se você comentar qualquer livro ele sabe, uma pessoa que tem bagagem, né? Eu Sim, recomendo. Eu sei que o canal de vocês acaba catalisando muitos autores, né? claro. E eu acho que fica essa dica. Se alguém quiser passar com uma mentoria, com um processo de leitura crítica com o Marcelo, olha, Perfeito. vale a pena. Assim que a gente postar, finalizando, né, a nossa live, você deixa o arroba dele, É, tá? Sem problema sim. algum. Eu falo no próprio comentário para ficar fixo lá, certo? Uhum. Que aí qualquer autor, aí você só descreve, né, o tipo de trabalho, qualquer autor vai poder visualizar e também a gente, quem sabe, já nos chama ele para uma parceria, que nós temos aqui também um tipo de live em que fazemos, nós chamamos, né, de prosa editorial, que a gente apresenta o trabalho de outras pessoas, né, justamente que auxiliam nesse processo de escrita, Uhum. né? Seria Sem muito problemas, é interessante isso aí. realmente mais pessoas conhecerem, né, quem faça, com toda Uhum. certeza. Eu tenho uma pergunta. Diga. Manda lá. Vamos lá. Carlos, com relação à construção dos seus personagens e a quantidade que você trabalha dentro da sua obra, está relacionada ao título com relação a 12? E em quantos capítulos você estruturou a sua obra? Então, alguns capítulos também o título pode dar a impressão de que tem 12 capítulos, né? Mas na verdade eu acho que tem 27, eu não contei, mas eu acho que são 27 capítulos. Alguns deles fazem uma referência aos 12 trabalhos de Hércules, né? Eu preciso fazer uma ressalva aqui rápida, né? Eu sei que assim, eu não tenho nenhuma pretensão em já estrear no universo literário escrevendo sobre a literatura brasileira, né? Eu acho que isso requer uma grande responsabilidade e tal. Mas, assim, não é um livro... É um livro que faz uma referência a uma visão, entre aspas, eurocêntrica, Sim, que traz algo que vem lá da paideia, da Grécia Antiga e tal, né? Mas eu busquei trazer isso para o universo brasileiro. perfeito. E boa parte dos capítulos eles fazem essa reflexão. Mas, assim, eu acho que não é nem uma questão de dialogar com uma visão eurocêntrica ou isso ou aquilo. Não, na verdade é dialogar com o ser humano, com Com algo que tem certeza. a ver com a nossa natureza. Porque, por exemplo, um dos capítulos, a Hidra de Lerna, traz ali uma reflexão sobre os nossos vícios. Então,
na mitologia, quando cortava uma das cabeças, nasciam outras duas, né? E os vícios iam se multiplicando. Então eu busquei uma reflexão sobre isso, porque todos nós temos vícios, querendo ou não. E, e aí é isso, né? Então por exemplo, nesse dos vícios, até pegando uma outra inspiração, né? Tem uma poesia do Camões que ele traz o episódio da Inês de Castro. Sim, na verdade é os Lusíadas, né? Os Lusíadas, Isso, é isso, uma os Lusíadas. epopeia camoniana, é É, uma poesia épica, isso e mesmo. isso e aí traz o episódio onde o Dom Pedro, né, o Dom Pedro lá de Portugal, ele passa por um período onde ele era apaixonado por uma mulher, que era a Inês de Castro, se não me falha a Sim, memória, e ele é enviado para uma guerra, e ali, enquanto ele estava ausente, o rei queria que ele casasse com uma determinada mulher, e aí ele mandou assassinar a Inês de Castro. Aí quando ele volta, ele se vinga, ele mata os soldados que o pai, ele já havia se tornado rei, sim. assassinou a, o, os soldados lá que mataram a Inês de Castro, e ele desenterra a mulher e casa com a defunta, né? Sim, Então, é uma poesia exato. muito bonita, que inclusive eu vou até recitar a poesia que ela serviu de inspiração, né? Por A favor. poesia, ela, a poesia ela diz assim, né? Passada essa tão próspera vitória, tornado Afonso a lusitana terra, ao se lograr da paz com tanta glória, quanto soube lutar a dura guerra, o caso triste, digno de memória, que do sepulcro os homens desenterra, aconteceu da mísera e mesquinha que depois de morta foi rainha. Tu, só tu, que aos corações humanos tanto obriga, deste causa e moleste a morte sua como se for a pérfida inimiga. Então, assim, que do sepulcro os homens desenterram. Sim, Eu trago uma reflexão ali sobre os vícios, que muitas vezes nós enterramos os nossos vícios, mas o nosso amor pelo vício é tão grande, o nosso apego, a nossa vontade do prazer, daquela questão, né, efêmera que o vício traz, ele é tão grande que nós desenterramos o vício e muitas vezes até obrigamos outras pessoas a beijar a mão da defunta, né, do defunto, no caso. Tamanho é o nosso apego. exato. Então eu crio uma narrativa ali já no terceiro capítulo que conecta com isso, assim, sabe, de uma forma bem singular. E eu acredito Nossa, eu que já tô achando que tô arrepiada aqui. aí é um bastidor também de algo também que não é dito, mas que é aí a inspiração, né? Sim. Gente, eu tô Eu tô vendo uns fascinada. corações, eu tô vendo uns coraçõezinhos aí, eu vou pedir pra galera aí que tá acompanhando já clicar no coraçãozinho aí para dar mais visibilidade aí, porque Isso, eu tô muito animado. isso Eu tô vendo mesmo. o Rony. Legal. Eu tô aqui Isso aí, manda pensando, né? pergunta. Pensando em Camões, o quanto deve ser complicado, difícil manter, porque ele divide, ele chama os capítulos de cânticos, né? Cânticos, porque são todos poetizados. Manter toda aquela história rica, né? Toda aquela história rica e com métrica, porque ele usa métrica em tudo aquilo. Se eu não me engano, Uhum. são 12 sílabas poéticas que ele faz uso em alguns momentos. Então, assim, olha, Camões é o cara, né? E também, Ó, também foi conhecido como Boca do Inferno, né? Em alguns momentos. eu tenho inveja dos poetas, assim, não consigo criar uma poesia, não consigo criar um cordel, não consigo. Mas eu admiro muito, assim, eu gosto muito, né, de poesia. Aí também a Carolina, da Garota do Vlog, ela fez a leitura antecipada, ela falou que o livro tem uma linguagem poética, né? Mas assim, Sim, essa escrever alusão do. poesia, escrever poesia eu não consigo. Mas acho que no texto, inclusive eu precisei trabalhar muito no texto, né? Porque fica uma coisa assim bem rebuscada, Mas rebuscada. sabe o Então, que que é isso? A gente chama de ah, prosa poética.
Então, e eu acho que deve ser isso, né? E engraçado, porque a gente escreve e aí a gente não tem, pelo menos a minha impressão, primeiro livro, né? E qual o gênero? Ah, é mistério. Mas ele tem um pouco também de crônica. Cada capítulo é como se fosse uma crônica, assim, dentro de uma crônica maior. Aí, assim, tá, mas é um livro de mistério. Ah, mas tem uma linguagem poética. E aí a gente fica E ao nessa. mesmo tempo é reflexivo, né? Pelo que você traz, bastante reflexivo. Natasha, Carlos, olhando o seu Instagram, a gente percebe que você, na verdade, deixou muito claro que é escrita, que você se encontrou na escrita. Como que você se divide dentro das suas outras atribuições? Quando você escreve, qual é o momento? Olha, esse livro ele foi escrito no pior momento possível, no sentido de questão de gestão de tempo, né? Eu estava trabalhando em duas escolas, na prefeitura, e nesse período eu estava trabalhando num colégio particular. Então eu escrevia nas horas vagas, no final de semana, no feriado, nas férias, passava as férias inteiras lá escrevendo. Então, assim, foi dessa forma. Eu tenho um sonho de poder me dedicar mais à escrita, né? Mas agora eu estou só na prefeitura e aí eu pretendo me dedicar mais a isso porque é algo que é gostoso, né? A gente Uhum, sim. vida encontrar as de palavras. professor, né? Vida de É, professor é isso mesmo. isso. E como que foi criar os personagens? Como que eles foram surgindo para você? Olha, foram vários períodos, né? Eu busquei criar ali uma teia de conexões. Os personagens, as histórias, elas se interconectam. E isso daí vai ficando claro, vai aumentando essa percepção do leitor ao longo da narrativa, e quando chega no final, as peças do quebra-cabeça, elas se conectam. Então, eu precisei fazer toda uma organização mesmo, assim, esse personagem, ele representa isso. Então, ele tem como antagonista esse outro personagem. Sim. Esse outro personagem, ele representa isso, ele tem como antagonista esse outro. E aí eles se relacionam. Então, houve todo um trabalho também de uma visão do todo, né, do que eu quero passar, e, e essas conexões entre eles, né? E aí, no final, isso tudo faz sentido, e aí eu trago a questão do valor que é as nossas escolhas, né? Que as nossas escolhas têm. Sim. Como uma pequena atitude pode mudar toda uma cadeia de eventos, né? Então eu busco essa reflexão. Eu acredito que a gente possa falar um pouquinho ao menos sobre essa capa, né? Quem é que produziu essa capa? Quem é que pensou? Você Francisco, disse Francisco Martins. Francisco Martins foi o capista, ele é designer, e eu gostei bastante. Vocês gostaram? Sim, super. com certeza. Eu tenho até costume. A Natasha faz umas leituras assim em relação à imagem, né? Que ela tem esse lado da arquitetura. Mas nós Uhum. gostamos bastante, sim, ó, a presença das cartas, né, que você comenta bastante em relação ao jogo, o sangue ali em cima do Pires, É da ficha, né? é da ficha. Oh, perdão, da ficha, eu tô vendo um Pires Sim, aqui. Perdão, da ficha. Enfim, tudo ali em cima da mesa sendo trazido. A sombra, eu percebi que essa mesma sombra encontra-se no seu rosto na foto de Sim, divulgação. A sim, sombra sim. exata. Sim, essa sombra aí eu que criei, assim, mas eu tentei imitar o trabalho do Francisco Martins, né, que ele fez esse trabalho. Eu gostei bastante, ele criou, né, a ficha, ele mesmo que criou em Eu achando Pires, gente, é a ficha, 3D. gente, ficha. Isso, Sim, olha uma lá. ficha de pôquer, né, porque toda a narrativa, ela ocorre ali durante o jogo de pôquer, né. Sim, sim. A Tatiane é minha prima,
ela é uma pessoa fantástica, super, ela é uma grande incentivadora, né? E ela está perguntando se tinha algum ritual na hora de escrever. Café, Café. muito café, e na verdade a gente fica imerso ali. Eu acho que do processo de escrita a gente fica dentro, tem que dedicar um tempo, né, para, não, Sim. agora eu vou escrever, e aí se passa ali algumas horas e aí passa 2, 3, 4, 5 horas e aí, caramba, já passou tudo isso, e aí é um pouquinho por dia, Você é mas eu acho daquele que, que você é mas daquele que assim, precisa se isolar. mas mas assim, até continuando respondendo Sim, essa pergunta, esse a questionamento Tati. da Tati, é uma coisa maluca, assim, sabe? Esse processo. Maluca, porque a gente começa, para você, você acaba vivendo um pouco da história para conseguir escrever sobre ela, sabe? Então, período que você, o que esse personagem sentiria naquele momento? Então, aí você escreve sobre aquilo. E aí você começa a construir mesmo uma. E aí vem um processo também que é difícil, né? Tá, mas e o leitor? Como ele sentiria isso? E aí você tem que dialogar não só com a narrativa, mas com o leitor. Isso. Vocês estão ouvindo? Exato. Um pouquinho de eco. Eu acho que melhorou? Melhorou. Acredito que sim. Olha lá, Simone entrando aqui também. Eu estou me ouvindo ainda. É, melhorou, gente? Você Eu tá não com, sei. você tá com duas telas e uma tá com Eu, áudio? na dúvida, eu fechei aqui. Deixa eu ver. Mas eu acho que tá Dá tranquilo para agora. seguir, será? Dá? Sim, Tá. sim, sim. É, ele tá. Enfim, vamos nos ajustando. Mas então, você é daquele que precisa ficar isolado completamente, Sim. trancado, sem música, sem nenhuma distração, é assim mesmo. Isso. É, inclusive, assim, é algo que até as pessoas que estão próximas elas acabam sofrendo um pouco, né? Porque a minha esposa, ela acaba. O tempo é curto, como eu falei, né? Trabalhando em duas escolas e tal. E aí a gente tem que se dividir, dar atenção, né? Mas eu acho que esse áudio aí tá complicado, né, gente? Eu vou tentar melhorar aqui. Não, tá tranquila. Eu tô ouvindo Tá tranquilo. tranquilo? É, Sim. pessoal de casa, tá ouvindo eco? Eu tô me ouvindo, não sei se. Bom, mas Carlos, é isso que você falou. A gente entra num universo paralelo, né, na vida desses personagens e eles vão meio que direcionando a história, né? E é como você disse, a gente precisa ficar um pouco isolado para, principalmente na segunda etapa, que eu considero que é aquela em que a gente vai começar a lapidar o texto. Porque na primeira a gente até pode estar, às vezes, né, no meio das pessoas, porque a gente está soltando as ideias, a gente ainda não está amarrando elas, a gente só está soltando para ficar ali para servir de apoio, suporte para os novos textos, né? Acredito que tenha sido assim para você também. Sim, sim. E a gente fica imerso mesmo. Eu acho que tá com eco ainda, não tá, gente? Interessante que só a Natasha não tá com eco. Porque Eu vou quando fazer ela uma fala, coisa, não gente. tem eco. Só um minutinho que eu vou tentar. Peraí, deixa eu tirar o fone aqui. Eu vou Ver. Isso, vamos responder tentar. aqui e aí depois eu coloco o fone para ouvir vocês. Agora tá ok? Tá dando para me ouvir? Aí eu vou falar, Tá. aí eu falo sobre o processo. Você tá duplicado aí pra mim. Eu até tirei o fone. Deixa eu ver aqui. É, só o da Natasha tá sem eco. Não estamos te
ouvindo, Carlos? Não te ouvimos. Mas, esse Instagram, gente. Bom, parou, Parou agora. o ruído. Conectei aqui agora. Melhorou? Não, tá, esse eco tá. Enfim. Agora né? tá dando chiadinho. Gente. Mas eu tô te ouvindo, ainda com eco, tô Tá. dizendo. Bom, gente, eu peço desculpas aí. É ao vivo é assim mesmo, né? Eu entendi. Sim, fica tranquilo. Eco! Vou brincar, né? Bom, mas esse processo criativo. Ai, gente. Ali Ainda a gente tem a gente tem da Daiane Carrasco ali um questionamento. Como que tu consegues escrever sem uma trilha sonora? Ainda mais sobre um cabaré. é uma boa pergunta. Eu costumo usar, eu uso o fone, mas ele não precisa necessariamente estar com uma música. Eu acho que você precisa meio que se isolar assim, do mundo e aí você fica imerso. Aí você fica. O trabalho da escrita é isso, você precisa ficar imerso mesmo. Sim. Eu acho que em alguns momentos eu até utilizei, né? Ai, que bom que tem gente que tá. Eu sou uma pessoa sem graça, né? Ainda bem que tem gente achando graça. Mas olha. Vamos com eco mesmo. A Tati falou, vamos com eco mesmo. Vamos sim. Mas, Carlos, aqui conhecemos já aqui o Prosa Verso e Vinho, autores de thriller que ouvem rock pesado, alguma coisa assim, para poder dar aquela instigada para algumas cenas. Natasha, eu sei que ouve música para escrever. Olha, tem um capítulo que eu tô lembrando agora. Eu precisei escutar algo triste. Algo que sabe, que criasse uma tensão, né? Foi um capítulo, eu lembro até o nome, chama Cérbero. Então é um capítulo que eu trago uma reflexão sobre o nosso medo da morte. Sim. Então é um momento ali que traz um clima e tal. Então nesse momento eu lembro que eu precisei, sabe, sentir mesmo. Inclusive é algo até que eu falo no livro. A Natasha pediu para separar algum trecho do livro. Eu não consegui. Foi 5 minutos. Mas eu sei de cabeça um trecho que traz uma reflexão sobre o saber e o sentir. Então, Perfeito. eu preciso do saber para entender aquilo que eu sinto, mas eu preciso do sentir para saber se é verdade aquilo que eu sei. Então, trago essa reflexão sobre a intuição. E é um trecho que é um capítulo que eu gosto bastante. É isso. Pode falar pra gente. É esse trecho, eu cito de cabeça. Ah, legal. Eu preciso do saber para entender o que eu sinto, preciso do saber para entender, enfim, né? Eu preciso do Eu saber preciso do saber para entender o que eu sinto, e eu preciso do sentir para saber se é verdade aquilo que eu sinto. Totalmente poético. Total poético, Carlos. Gente do céu. Ó, Deixa eu fazer uma pergunta. Todo escritor chora. Você chegou a chorar nessas suas construções e principalmente nessa parte que você falou que foi um pouquinho mais pesado? Conta pra gente. Chorou ou não chorou? Não tenha vergonha. Olha, eu passei por um período que, durante o processo de escrita, que o livro ele já estava em estágio bem avançado. E foi um período assim muito turbulento.
E eu acho que esse livro ele dialoga até com os meus próprios desafios. Eu acho que de todo ser humano, né? Mas assim, eu passei por um período assim que foi bem difícil e sim, eu teve momentos que eu me emocionei. E eu digo mais, a minha mãe está acompanhando, ela me deu uma criação que muito me ensinou em relação a respeito à mulher, né? Mas eu amadureci e eu me vi como alguém machista em diversos pontos. E eu pude refletir sobre isso. Perfeito, perfeito. E eu trago essa reflexão, inclusive, num cabaré, né? Onde a mulher é vista como um produto e, na verdade, ela é um ser humano. Então, só que eu me conectei com a fraqueza da mulher em determinados pontos, ao ponto de precisar mudar a narrativa, porque como escritor você sente que cada personagem está sentindo. Tanto quando você está, eu vou escrever sobre esse personagem. Então você tem que se tornar, incorporar esse personagem. E tem uma personagem que é uma mulher que eu senti, sabe? Chegou a sonhar alguma vez? Com parte do livro? Não. Nunca? Não. Nós temos autores... Não, eu já tive noites de sono interrompida. Eu falei, não, eu preciso escrever sobre isso, senão eu vou perder a ideia. Mas sonhar, não. Perfeito. Ó, a Tatiana, acho que é tua prima, tá perguntando, e teve algum personagem que você se baseou em alguém real? Sim, deixa eu só dar uma boa noite pro Thiagão, que entrou. Desculpa o eco, eu já fiz piada aqui, viu, Eco? O eco não, o Thiago. Porque... Enfim, respondendo a pergunta da Tati, sim, tem um personagem que ele representa um javali de limite, que é alguém que ultrapassa os limites, que tem dificuldade em lidar com os limites, né? Porque o javali ele é um animal que não respeita a urina no mundo animal. Então ele tem um personagem que ele comete um crime assim brutal. É bem no começo do livro, então não tem tanto problema eu falar isso. Mas ele rouba um motorista de aplicativo e depois uma moto e ele reage e um dos tiros acaba atingindo uma médica. E isso aconteceu com um ex-aluno meu. Então foi algo, ele realmente atirou numa médica e foi algo assim que eu conhecia, eu conversava e não imaginava que ele pudesse ser abraçado, sabe, pelos abraços pérfidos do crime, né? Uhum. Realmente. Olha, eu tô aqui maravilhada, esse universo mitológico que você traz dentro da obra, esse aspecto reflexivo que você também traz, é maravilhoso e é, inclusive, muito diferente do que a gente já tem lido por aí, né? Eu acho que essa roupagem, essa configuração de escrita, ela tá muito diferente do que a gente encontra em relação à literatura nacional, né? Apesar de você se basear em alguns aspectos, em alguns clássicos, né? Você conseguiu construir a sua própria identidade literária aí. E eu acho que volto a fazer uma menção ao Marcelo Adriguete, que teve um papel... sabe, os detalhezinhos, para aquele leitor mais atento, né? E eu acho que, assim, vocês vendem meu peixe, né? Eu acho que a gente chegou num resultado aí que é bem singular e eu estou muito ansioso aí para ver o que as pessoas vão achar. O livro tá fresquinho, né? Saiu agora esse mês, é isso? Não, eu vou lançar ele dia 21. Eu preciso falar repetidamente para o dueto. 21
de outubro. Ah, legal, legal. Legal, legal, legal. Legal, legal, legal. Não se Ah, esqueçam. maravilha. 21 de De outubro. outubro. E você pensa em fazer alguma noite especial, alguma coisa, um lançamento oficial? Como que tá a sua programação? Vamos começar a Eu tô divulgar num aí. momento bem desafiador e não vou conseguir fazer aquela festa, aquela celebração que eu gostaria, né? Então, vamos da maneira que dá. De repente, você pode fazer, inclusive, online. Sim, Tipo, uma boa sugestão. abrindo perfil, convidando pessoas de tempo em tempo, uma pessoa entra contigo para falar um pouquinho. É Uhum. bacana. Sim, pô, Exato. eu gostei. Tá anotado. Anotei. Bacana que aí ninguém precisa sair de casa também, fica uma forma bem cômoda, né? Ó, E você pode Simone, você vai atender a precisar todos, sair. Ok, Simone, beijo grande. né? E você pode atender a todos. Eu passei por uma experiência presencial, né? E tô revendo muito agora esse meu segundo que também está saindo agora para o final do ano. Não sei, eu estou bem propensa a fazer algo virtual para que eu possa pôr na balança, né? O que que vale a pena? Porque o presencial é legal, mas você limita às vezes alguém que mora fora, alguém que está trabalhando naquele horário, né? E o virtual eu acho que a gente pode atender, né? Receber mais as pessoas e tudo, não sei. Eu vou pôr na balança aí depois que eu passar por essa experiência. Uhum. Ah, legal. Eu achei fantástica a ideia. Olha Bom, só, mas Carlos, diga. temos um comentário aqui, acho que é Iago, veio, É o Tiago. aliás, perdão, Tiago, desculpe. Ele está dizendo, eu acho que é Tiago, está dizendo aqui, eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas li a sinopse e vi um vídeo do Carlos falando sobre o que ele retrata. Conheço o Carlos desde muito novo e vi que ele já respondeu que não tem nenhum personagem, que ele se inspirou no real, mas algum relacionamento retratado no livro é algo que ele já viveu? Então, tem um personagem, que é o primeiro personagem que esse influenciador digital ele apresenta, né? Que é o Mário, ele estava dirigindo o carro e extremamente, na verdade eu não devia ter falado isso, mas tudo bem. É um enigma, né? É um enigma. Enfim. Vamos Eu ter criei que descobrir durante a leitura. É um texto assim, que está sendo... Mas assim, foi uma situação que eu falei, né? Em 2022, as paixões elas estavam à flor da pele. E eu entrei num carro com um motorista de aplicativo que o cara estava muito alterado. E aí eu falei, preciso escrever sobre isso. E aí tanto é que eu dei um dos capítulos chama Flejas, o barqueiro demoníaco da Uber. Nossa! Estou! Ele se chama Flejas, o barqueiro demoníaco da Uber. É um personagem. Flejas é uma referência a um personagem da quinta camada do inferno de Dante. E é onde ele é um barqueiro que navega entre as águas lamacentas do ódio, né? Então foi uma crônica, né? Vamos dizer assim, sobre Flejas, o barqueiro demoníaco da Uber, como esse motorista navegando nas águas lamacentas do ódio, né? E aí é uma experiência ali que eu vivia, foi preciso escrever sobre isso e tal. E aí, existem outras, né? Daria para mencionar outras situações, né, que a gente Sim, com certeza. e tem os insights, porque eu acho que o processo da escrita
eu acho que ele também passa por uma observação da realidade. Então, às vezes até uma conversa, viu, Thiago? Às vezes até uma conversa que eventualmente eu tive com você, com outras pessoas, num grupo, Olha né? aí. Às vezes é uma inspiração, né? Porque tem, como eu falei, o livro ele é um reflexo também do momento histórico quando ele é escrito, né? Então, de pós-moderno pré-histórico de 2022. É um período, né? Existe o não dito o dito e o não dito, né? Entre Exato. aquele leitor mais atento, ele vai perceber essas nuances aí. Eu só sei que amigo, parente de escritor tem que ficar muito atento. Porque qualquer coisa que se fala, seja num barzinho, no almoço de domingo, olha, o escritor já fica ali, ó, conectado de olho para saber o que Legal. ele pode colocar na história. O Juninho está falando aqui que acabou o eco. Olha O aí. eco foi só um efeito especial que a gente colocou para fazer a divulgação, dia 21 de outubro, Exato, gente. Vocês não estão entendendo os efeitos Eu acho que era especiais. comigo o eco, Foi porque tudo eles pediram. estratégico. Não, mas eu acho que era comigo, porque eles falaram que talvez se eu desligasse aqui, não daria eco. Então eu tô com o meu mute aqui acionado, tá? Mas vamos lá. Então, eu só preciso, eu tô sem, não estou acompanhando o tempo, mas eu só preciso que vocês me avisem, porque, na verdade, eu vou aproveitar agora, né? Não sei quanto tempo a gente tem de live, mas eu queria agradecer muito, muito mesmo a oportunidade, né, que vocês me tiraram da geladeira, e também a oportunidade de todas as pessoas que estão acompanhando, incentivando, né? É um período bem desafiador. Lançar um livro não é fácil, né? Ainda de forma independente ainda. Então, todos aqueles que estão acompanhando, apoiando nas redes sociais, que estão aqui presentes, meu muito obrigado, né? Já antecipo aqui meus agradecimentos. Isso aí, gente, ó. Carlos, a gente tem uns minutinhos ainda, né, Natasha? Bora lá, bora lá. Sim, sim. Natasha, faça aquela pergunta. Vou fazer a pergunta assim. Carlos, se você fosse para uma ilha deserta, o que você levaria? Prosa, verso ou vinho? Ah, eu sou tentado a falar o vinho, né? Mas eu acho que o verso. O verso, O perfeito. verso, assim, por que o verso? Porque, assim, eu acho que o vinho é gostoso, é prazeroso, né? Mas o verso, eu vejo como ele representando a arte, né? E o ser Sim, humano, ele não vive só do alimento físico, ele precisa se alimentar daquilo que não é matéria, daquilo que é de repente, de acordo com a, a maneira como cada um intui sobre o divino, né? Um alimento, as artes, né? A gente precisa assistir ao teatro, escutar uma música, a gente precisa ler um livro, a gente precisa do verso, a gente precisa da poesia, a gente precisa da arte, né? Então é um alimento que é necessário para a sobrevivência nesse mundo frenético e maluco que a gente vive, né? Então eu acho que eu levaria o verso para a ilha. Mas perfeito. eu sou tentado a levar o vinho também, porque o vinho ele torna as coisas mais fáceis. O vinho Mas, também pode enfim. ser uma inspiração, por que não? Sim, sim. Né? Mas realmente, aí, brincadeiras à parte, eu acredito que o mundo precisa mais de versos, né? Precisa sentir um pouco mais, precisa se permitir sentir um pouco mais. Que a poesia nada mais é do que sentir, né? Uhum, Verso nada sim. mais é do que sentir. Isso mesmo. Exato. Então, só fazendo as minhas considerações finais, Carlos, como é gostoso ouvir, na verdade, né, assim, esse contexto do que não está no livro. Eu acho que é isso que Uhum, vende mais o livro do que propriamente o livro. Né? As uhum, pessoas precisam, às vezes, não dão atenção à questão da capa, a questão da própria sinopse, por mais bonitas que elas sejam, mas saber como que foi esse processo, como que era, como que o autor estava naquele momento, eu acho que isso conquista com que as pessoas possam, agora eu quero conhecer, né, a obra que surgiu dentro desse contexto. uhum. Então isso é muito legal.
né? E sempre que tiver oportunidade, né? Sempre fale, divulgue, porque isso faz com que as pessoas possam entender melhor a sua obra. A gente percebeu que ela é uma obra que não vai ser para todos, né? Que vai ser para aqueles que têm a capacidade de entender a sua linha de raciocínio, né? Sim, Então, e por outro lado, puxa, agora me fugiu, estava aqui na linha de raciocínio, mas fugiu. Mas enfim, você com certeza está elevando a nossa literatura, pelo pouco que a gente pôde ver em relação ao carinho, ao cuidado que você teve em relação à construção do seu texto. Né? E isso é muito bacana. Tem algumas, não sei se você colocou dentro do seu livro, agora lembrei. Tem alguns momentos em que você, enquanto autor, pode fazer essas considerações. Né? Tem gente que usa como nota do autor, né? Carta de apresentação. Então, às vezes, fazer essa pequena contextualização para que o seu leitor, por mais que os seus primeiros capítulos sejam impactantes, para que eles já possam saber aonde eles estão entrando, né? Para que eles possam já começar a se sentir confortável dentro da leitura. Senão cai naquele risco que você mesmo disse, né? Quantas pessoas não chegam até o final do livro? Né? Não é porque a pessoa comprou o nosso livro que ela vai ler até o final, né? Mas eu acho que se a gente puder, porque eles não, os nossos leitores não estão do nosso lado, para que a gente possa explicar para eles, olha, eu construí assim, eu pensei dessa forma, né? Então, mas eu acho que às vezes são recursos que com o tempo você pode ver se vale a pena, se não vale a pena, né? É uma folha a mais que você pode deixar as suas palavras para que esse leitor possa entrar nesse seu universo bem tranquilo. Por mais impactante que seja o começo do seu livro, tá? dica anotadíssima. E eu quero aproveitar até para. Eu estou acreditando muito no efeito boca a boca, viu? Aquelas pessoas É isso que que vende. lerem e, e aí comentar, sabe, com um amigo, divulgar para as amigas. Olha, eu li esse livro, ele fala sobre isso, isso, você precisa ler e tal. E eu estou acreditando muito nesse efeito aí. É E perfeito. conto com a ajuda de todos aí que estão acompanhando, porque a autopublicação, ela, na verdade, mesmo para aquele escritor que fecha com uma editora tradicional, né? Ele precisa fazer esse trabalho de readequação, né? E essa dica da Natasha, pode deixar que está anotado, viu, Natasha? Eu vou refletir sobre isso. Ele ainda permite, eu estou num estágio que ainda é possível fazer esses ajustes. Obrigado, viu? Perfeito. Carlos, bom, já fazendo aqui os fechamentos do pouco que a gente observou diante do nosso diálogo hoje, daquilo que nós pesquisamos também, Carlos. Você disse várias vezes que nós te tiramos da geladeira, mas nós precisamos que você saia de verdade dessa geladeira para mostrar um pouco mais sobre seu livro. Esses dias, inclusive, passou um autor aqui por nós que disse sobre uma questão muito importante, que tudo tem que ser levado em conta em relação ao objetivo em que nós estamos escrevendo, né? Nós discutimos bastante sobre. Então, a pesquisa de nicho também, ela faz aí um auxílio, né? Ela dá um norte para você imenso. Seguir algumas hashtags, né? De algumas pessoas aí que você acredita que poderão ser os seus leitores e que poderão gostar dessas temáticas. Isso é maravilhoso. Claro que, Carlos, eu já fiquei mega interessada porque eu sou autora de quase tudo. Eu leio bula de remédio, eu leio tudo, tá? Para você imaginar. E quando o livro traz reflexão, isso me chama mais atenção ainda. Eu gosto muito de pensar fora da caixa. Então, eu seria uma leitora para o seu livro. Mas o que eu estou querendo te explicar é aquilo que a Natasha falou um pouquinho sobre atingir pessoas, né? Se preocupar com a galera que gosta mais de mitologia, porque vai ser gente que vai poder, de repente, fazer uma avaliação tua na Amazon com propriedade do que tá comentando ali, certo? Pô, ele trouxe, né, essa perspectiva aqui, essa ali, então foi muito bacana. Então, além, é claro, de vender o teu peixe para
mais e mais pessoas, é tentar focar nesse nicho e alcançar esse nicho também, que vai ser muito importante para o teu crescimento enquanto escritor. E você já pegou uma ideia muito boa, né, Carlos, de vir para a leitura digital, para o livro digital também. Porque muitas vezes, logo de cara, claro que a gente não consegue vender aí milhões de livros, né? Mas a leitura digital faz com que nós sejamos lidos. E isso é um ponto gigante, porque ali você vai ter feedbacks, né? Ali você vai ter Sim. termômetros para saber como é que está a tua obra, que ponto você pode aprimorar e que ponto está funcionando que você não tem que mexer mesmo, certo? Uhum. Então, eu acho que você está no caminho certo mesmo. Só aquela questão do foco em nicho e vai dar tudo certo, cara. Eu tô mega curiosa para esse livro logo estar disponível, né? Natasha, acredito que também a gente ainda quer conseguir falar sobre alguns cortes, né? Alguns trechinhos desse livro por aqui também. A gente tá mega ansiosa para isso. E o que você precisar da gente, a gente não é daquelas assim que faz a entrevista e depois nunca mais. Não, nós acompanhamos mesmo, nós gostamos de acompanhar o crescimento e as evoluções de vocês. Porque esse canal, além de, claro, as brincadeiras à parte que nós comentamos sobre seu trabalho dos sonhos, etc, etc, o que a gente quer, na verdade, é levar mesmo a literatura nacional. Essa bandeira que a gente levanta. São escritores nacionais, porque eles têm potencial e importância, sim. O problema único é que os próprios brasileiros... Inclusive eu preciso fazer uma ressalva aqui Por para favor. boa parte são pessoas que eu convidei, que estão aqui. Vocês têm um trabalho fantástico, assim, até inclusivo, né? E de literaturas assim fantásticas, de autores, né? Dos mais variados, né? E eu achei muito, muito, muito bonito o trabalho de vocês. Poxa, E vocês E aonde que vocês carregam tanta energia que vocês não param? então, né? Muito bom. A gente tem várias energias, vários combustíveis. Não, Entendi. mentira, porque a gente É o gosta de segredo. literatura mesmo. A literatura alimenta e a troca. Eu acho que essa troca, ela acaba viciando a gente. De conhecer mais e mais pessoas com muitas e muitas ideias e um ajudar o outro. Que eu acho que é esse o objetivo principal, né? A gente traz outros influencers também, literários, porque se é a pessoa que divulga literatura nacional, a gente quer mesmo. A gente precisa formar alianças, se unir mesmo para a gente conseguir, de verdade, mostrar até para os próprios brasileiros que há escritores de muito potencial aqui, né? Então, eu acredito que é mais ou menos essa linha. Parabenizo você. Vejo que teu livro tem diversas nuances e que pode, assim, nesse leque imenso, né, que você falou, tem uma pegadinha de thriller, tem o suspense ali, mas tem mitologia daqui, tem reflexão de lá. Então, acredito que também com essas diversas nuances você vai conseguir diversos olhares e que mais e mais pessoas possam aprender e refletir, né, sobre essas questões que você veio trazendo para nós aí, certo? Agora, eu só queria o seguinte, vamos pôr você para fechar, deixando uma mensagem. Você está de frente para o teu leitor agora. Deixa uma mensagem para ele. Olha, essa me pegou de surpresa, hein? Uma mensagem. Isso. Ah, O que você olha, eu espera acho que dele? na verdade, eu vou deixar com uma mensagem que um amigo, ele me marcou, eu tive uma conversa com ele no privado, e é o Lilico, uma pessoa que eu chamo carinhosamente de Lilico, mas ele se chama William. E ele teve uma atitude assim fantástica, né? E ele citou uma frase em uma conversa que eu tive com ele, que é mais ou menos assim: quem lê vive várias vidas em cada livro que lê. É mais ou menos isso. E quem não lê vive apenas uma vida. Então é isso, né? Quando a gente Exato. busca as leituras, dialogando com o texto, né? Que a gente lê, a gente vive outras vidas, né? E eu estou muito ansioso para ver
para dialogar com quem lê o meu livro e saber quais as impressões, porque cada um tem uma impressão diferente, né? Realmente. Então, eu estou muito ansioso por isso e, enfim, eu acho que a nossa jornada enquanto leitores é isso, né? Buscando viver outros mundos, né? E é isso mesmo, que a gente possa viver muitas e muitas vidas, Carlos. Sim. Perfeito, fechamento excelente. Então a gente só agradece a todos vocês que ficaram até aqui, aos que vão nos assistir mais tarde, a todos os convidados aí do nosso querido Carlos também, ao Carlos por ter Pessoal, acreditado no nosso trabalho. acompanhem, sigam a Natasha e a Stephanie, Nicole Isso, Stephanie. Essa é isso, terrível com o nome. Stephanie, isso mesmo. A Stephanie. A Stephanie e a Natasha, né? Sigam elas são fantásticas, trabalham bastante e ajudando, né? Autores independentes, nacionais. Então, são pessoas que valem a pena. E obrigado, viu, por me tirar da geladeira. Adorei, foi minha primeira live como autor. Espero voltar outras vezes aqui no Virão futuro. muitas, virão muitas. Tá certo. Tá bom, Carlos? Muito obrigada, viu? Valeu, obrigado a Bom, todos. Viu? gente, super beijo a todos e até a próxima aí, povo.